Aqui estamos mais uma vez unidos e reunidos em seu nome, para agradecer por essa festividade que o Senhor tem preparado para nós, para que a gente venha, Senhor, sempre enaltecer o seu nome. E pedimos que através de Ti, abra a porta da palavra, para a pessoa que vem agora, para o leitor que vem agora, dizer as palavras não que Ele queira, mas que o Senhor tem preparado para Ele dizer, para que venha encher e nos dar força, para que nós venhamos a vencer o nosso dia a dia. Assim eu agradeço e peço que o Senhor honre esse rapaz que aqui está na nossa frente. Amém. Glória a Jesus. Obrigada. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade que nesta noite Ele me concede de poder estar aqui junto com os irmãos para juntos adorarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Também quero agradecer ao irmão Paulo pelo convite, pela oportunidade, também a sua digníssima esposa. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o grupo Rosa de Saron, pelo 15º aniversário. Que o Senhor Deus de Cristo Jesus continue derramando as suas bênçãos sobre as irmãs e sobre toda essa congregação. Amém. Irmãos, aonde eu vou, gosto de levar minha esposa, minha filha, juntamente comigo, para que elas me acompanhem. Mas hoje, infelizmente, por motivo de força maior, elas não puderam me acompanhar. Convido os irmãos para que abram a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nome do Senhor, nosso Deus, pois é Ele que se faz presente aqui no nosso meio. Ele é o motivo para que nós estejamos aqui nessa noite para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu santo e maravilhoso nome. Pois é o único, o verdadeiro, e além dele não há outro Deus no céu, nem debaixo do céu, nem na terra. Amados irmãos, é do nosso conhecimento que quem escrevia essa epístola fora o apóstolo Paulo, e também é do nosso conhecimento a vida pré-regressa, antes de se converter, desse homem de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, ele perseguia o povo de Deus, ele assolava o povo de Deus, levava preso, matava tanto homens como mulheres, todos aqueles que alegavam a fé no Senhor Jesus e a fé das boas novas no Evangelho. Sabemos, amados irmãos, que certo dia o apóstolo Paulo estava indo com este propósito, intuito de levar presos os irmãos em Cristo Jesus a Jerusalém, a caminho de Damasco, só que algo que ele não esperava naquele dia aconteceu. O apóstolo Paulo foi cercado por uma grande luz, a qual o deixou cego, e ele viu ao Senhor Jesus Cristo glorificado e ressurreto. E foi naquele momento, amados irmãos, que o apóstolo Paulo se converteu, e aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido. Amados e queridos irmãos, o Senhor Deus operou esta obra
na vida do apóstolo Paulo para demonstrar a sua graça, o seu favor imerecido e também o seu poder que é grande, que é forte, que é tremendo. Pois, irmãos, Deus ele tem um poder para libertar a vida do ser humano, para transformar a vida do ser humano. O próprio apóstolo Paulo, após a sua conversão, quando ele vai escrever uma carta, uma epístola para os crentes em Roma, ele reconhecia o poder desse evangelho, desta palavra que o alcançara, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A igreja, irmãos, não pode perder a convicção no poder dessa mensagem que foi entregue para mim e para você, pois o evangelho ainda continua convertendo prostituta e mãe de família, o evangelho ainda continua convertendo ladrão, traficante em homens honestos, o evangelho ainda continua convertendo macumbeiro, pai de santo, em servas e servas do Senhor. Mas a igreja, irmãos, infelizmente, nos nossos dias tem perdido a convicção nessa mensagem. Essa mensagem que foi entregue para a igreja, essa mensagem que foi confiada para a igreja, é uma mensagem que não pode ser retida, é uma mensagem que não pode ser guardada. Antes, é uma mensagem que foi confiada, que foi entregue para que possa ser repassada para essas pessoas que estão aí fora. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele disse, antes de ascender aos céus, aos seus discípulos, para a gente ir em todas as nações, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apenas contextualizando. É este homem que perseguia a igreja que escreveu essa carta. Após a sua conversão, a gente sabe que o apóstolo Paulo ele passou um tempo de preparação. Deus é aquele que chama, que vocaciona, que escolhe antes da pessoa nascer, dentro do ventre. Mas é bem verdade, irmãos, que antes de Deus iniciar uma obra na nossa vida, que antes de Deus ele trabalhar através das nossas vidas, ele primeiramente trabalha em nossas vidas. Nós sabemos que isso foi uma realidade não tão somente na vida do apóstolo Paulo, mas também foi uma realidade como, por exemplo, na vida de Moisés. Todos nós sabemos que Moisés ele ficara 40 anos no Egito, ali sendo instruído em toda a ciência, em toda a inteligência, em toda a sabedoria do Egito. Sabemos que o Egito naquela época era a nação mais subdesenvolvida. Depois Moisés vai para Midian e ali ele fica mais 40 anos. Então a gente percebe que foi 80 anos Moisés sendo preparado para que Deus pudesse usar ele. Tão somente 40 anos. Às vezes o tempo de preparação é maior do que o tempo ao qual Deus tem planejado para usar as nossas vidas. Então, após, irmãos, o apóstolo Paulo aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo como o seu único, como o seu suficiente Salvador, após ele passar por um tempo de espera, por um tempo de preparação, por um tempo na onde que ele esteve no anonimato, o Espírito Santo, irmãos, disse para que separasse o apóstolo Paulo e também a Barnabé para a obra que ele os havia chamado. E assim, irmãos, o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho em vários lugares. E nós sabemos que a igreja em Gálatas fora fundada através do ministério do apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro Barnabé, durante a sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo, irmãos, ali passa pela Galácia, por Listra, por Icônio e muitos lugares e começa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas, irmãos, ao ouvirem a mensagem poderosa do Evangelho, começam a se arrepender e também a reconhecer e aceitar a Cristo em suas vidas como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. E nós sabemos, irmãos, que logo após o apóstolo Paulo finalizar, concluir essa viagem missionária, ele volta para Antioquia da Síria. Ali era a base missionária do apóstolo Paulo. Frequentemente ele retornava para aquele lugar após de terminar e finalizar uma viagem missionária.
E amados irmãos, quando o apóstolo Paulo chega em sua base missionária em Antioquia da Síria, vem a ele uma notícia que entristece o seu coração, que angustia a sua alma. Alguns irmãos vindos da Galácia dizem para Paulo que ali, naquele lugar onde ele havia fundado aquela igreja, chegou alguns judaizantes querendo perverter, transtornar, mudar, modificar o evangelho puro, simples, verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, irmãos, que Paulo recebera por revelação, o evangelho, irmãos, que Paulo havia pregado naquele lugar. E é por conta disso, irmãos, por conta dessas notícias ruins, que Paulo começa a escrever essa carta, e assim envia esta carta para os crentes em Cristo que estavam na Galácia. Amados irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, durante a sua estadia, durante o seu ministério aqui nessa terra, ele padeceu muitas tribulações, perseguições, passou por muitos sofrimentos. E às vezes a gente pensamos e até mesmo concluímos que a vida cristã é uma vida fácil, mas não é. É uma vida de sofrimento, é uma vida de perseguição. Mas nós devemos, irmãos, nos lembrar da palavra do Senhor Jesus, quando ele estava pregando no Sermão do Monte, na onde que ele disse para aqueles discípulos e para aquela grande multidão que ali estava: bem-aventurados que sofrem perseguição por meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. O povo de Deus, irmãos, tem que se alegrar no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio do sofrimento, porque assim nós nos assemelhamos com Jesus, pois assim nós nos identificamos com Cristo. Devemos ter em nossa mente que nós, irmãos, no momento algum, somos maior do que Jesus. Um servo não é maior e não é melhor do que o seu mestre. Assim como Jesus veio a esta terra e padeceu e sofreu nesse mundo, assim nós também iremos padecer e sofrer. Mas assim como Jesus foi glorificado, a igreja também será glorificada juntamente com Cristo, quando o som da última trombeta soar. Não devemos nos esquecer dessa promessa, pois essa promessa que nos mantém de pé, pois essa promessa que aviva a esperança da igreja, essa promessa que mantém a chama, o desejo de passar, de enfrentar todas essas tribulações, porque o povo de Deus tem uma esperança que foi dada por Deus, uma esperança de uma vida futura melhor. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, aqueles que estiverem vivos nessa ocasião, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, encontraremos o Senhor Jesus e estaremos para sempre na sua presença. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós percebemos que essa epístola que Paulo escreveu aos Gálatas foi uma epístola ocasional. Algo de ruim aconteceu que levou Paulo, ouvido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a escrever essa carta, essa epístola. E foram os judaizantes, irmãos, que chegaram naquele lugar e começaram a impor mandamentos da lei de Moisés, exigindo que os crentes em Cristo viessem observar esses mandamentos, tais como a circuncisão, tais como a guarda do sábado. E essas pessoas diziam, irmãos, que se os Gálatas assim não fizessem, não guardassem esses mandamentos, essas observâncias contidas na lei de Moisés, eles não iriam herdar a salvação. E isso era um ataque central ao Evangelho. Por conta disso que Paulo escreve essa epístola. No capítulo 2, versículo 21, ele diz: se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, segue-se que Cristo morreu de balde. Se o homem tem a capacidade própria de se justificar, de se tornar santo diante de Deus por meio de observâncias, então por que Jesus desceu do céu e veio à terra?
e deu a vida por nós naquela cruz do Calvário. A gente vemos, irmãos, o perigo que essa igreja estava passando, o risco que essa igreja estava correndo. Essa igreja estava passando por um processo de apostasia, de distanciamento da fé, de distanciamento do evangelho puro, verdadeiro, simples, que Paulo ali havia pregado. Mas Paulo, irmãos, ele é um homem que não só ganhava as pessoas para Jesus, mas que tinha um amor por aquelas pessoas a quem ele conquistara para Cristo. Paulo, irmãos, era um homem que estava disposto até mesmo a morrer por aqueles irmãos, por aquelas irmãs que aceitaram a Cristo. É por conta disso, irmãos, que ele escreve essa epístola, essa carta, e faz uma defesa do Evangelho, uma defesa da fé, irmãos. Quando a gente observamos, por exemplo, o primeiro versículo de Gálatas, a gente vemos que Paulo ele começa a escrever essa carta de uma forma abrupta, de uma forma diferente das outras epístolas. Nas outras epístolas, Paulo começa agradecendo a Deus, louvando a Deus. Paulo começa fazendo orações pelos irmãos. Agora, nessa epístola que Paulo escreve aos Gálatas, irmãos, ele começa fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou entre os mortos. A gente percebe, irmãos, que o apostolado de Paulo estava sendo posto em xeque naquele lugar. Aqueles judaizantes que chegaram, irmãos, naquele lugar, começaram a atacar a vida de Paulo, começaram a atacar o ministério de Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, assim como os 12 eram, dizendo que a pregação de Paulo não era verdadeira, irmãos. Mas, irmãos, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, aqueles que se levantam contra para se opor, caem por terra, porque Deus é aquele que está conosco e Deus é aquele que está por nós. Amados irmãos, e dentro do estudo dessa epístola, trazendo para o tema da festividade, a gente vemos vários motivos pelos quais a gente temos de ser gratos a Deus. A gente vê que o tema central, que o assunto central dessa epístola é o dom da graça de Deus, é a justificação tão somente pela fé na pessoa do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E quanto, irmãos, que nós temos que ser gratos a Deus por isso. O que nós poderemos fazer para chegar ao céu? Nós que estávamos de mãos atadas, não podíamos fazer nada. É interessante quando nós observamos o diálogo de Jesus com um doutor da lei chamado Nicodemos, que era fariseu. Esse diálogo se encontra no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Em dado momento desse diálogo, Jesus olha para Nicodemos e diz: porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê, meus irmãos, que se Jesus não desce do céu, ninguém subiria ao céu. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer para aquela igreja: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem que outrora estava instituído na glória de Deus, Adão e Eva, quando foram criados, estavam ali instituídos na glória de Deus, instituídos desfrutando de uma presença, de uma comunhão com Deus que foge da nossa racionalidade. Mas infelizmente, irmãos, Adão e Eva foram tentados pela serpente, caíram no laço de Satanás, comeram do fruto da árvore que não era para comer, transgrediram o mandamento de Deus, transgrediram a ordem direta de Deus, e assim o pecado entra no mundo, e com o pecado também entra a morte. E a partir de então, irmãos, nós vivemos de mãos atadas. Deus falou para Adão que no dia que ele comesse daquela árvore,
certamente ele morreria. Fica bem explícito, bem exposto na Bíblia Sagrada que o salário, que a recompensa pelo homem pecar é a morte. É por isso, irmãos, que surge a necessidade de Deus enviar o seu Filho unigênito a essa terra, a esse mundo, para que Ele pudesse morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós nele, irmãos, tivéssemos vida, e vida com abundância. Se Jesus não descesse, irmãos, do céu, nós nunca iríamos subir ao céu, porque, irmãos, uma vez que o homem peca, não tem como ele se justificar diante de Deus, por conta de uma condição que ele está. Muitos pensam que uma pessoa se torna pecador quando ela peca, mas uma pessoa peca porque ela é pecador. O pecado é algo que está intrínseco dentro da natureza do ser humano. No Salmo 51, Davi ele reconhece essa realidade, quando ele diz: em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Davi sabia que antes mesmo de ele sair do ventre da sua mãe, ele já tinha essa natureza pecaminosa dentro dele. Então, irmãos, é motivo de agradecimento, é motivo de gratidão ao Senhor da nossa parte nesta noite, porque nós iremos subir para o céu, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Jesus sofreu por nós, porque Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. E esse é o tema desse Cristo, irmão. É isso que Paulo quer que os irmãos reconheçam, que por meio de observância da lei, que por meio da circuncisão, que por meio da guarda do sábado, eles não poderiam obter a salvação. Paulo queria que eles vissem o risco que ele estava correndo. Paulo temia que o trabalho dele naquele lugar fosse em vão, que o sofrimento dele naquele lugar fosse em vão, irmãos. Mas tem um Deus no céu, irmãos, que colhe as nossas lágrimas. Tem um Deus no céu que faz frutificar a semente que é sobre a terra. Paulo reconhecia isso, ele diz: um é o que semeia, outro é o que rega, mas Deus, irmãos, é aquele que dá o crescimento, o valor. Amados irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Senhor e também Salvador da nossa vida, como diz o capítulo 4, verso 6, a gente recebemos a adoção de filhos. É outro motivo também pelo qual a gente devemos agradecer a Deus, porque dentro do estudo do Antigo Testamento a gente percebe que isso não era privilégio de muitos, mas de poucas pessoas, irmãos. Sabemos que o Espírito Santo, segundo diz Ageu, capítulo 2, versículo 5, ele estava entre o povo, mas ele não estava no povo. O Espírito Santo de Deus, ele sempre esteve aqui nessa terra. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, lá está escrito que o Espírito de Deus se movia, ele pairava sobre a face das águas. Mas a presença do Espírito Santo dentro de todo aquele que aceita Jesus é algo exclusivo da nova aliança. No Antigo Testamento, amados irmãos, o Espírito Santo ele só era derramado sobre pessoas específicas para cumprir com propósitos específicos da parte de Deus. A presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, há quem diga que não era permanente, mas era transitória. O Espírito Santo ele vinha sobre a vida de certa pessoa e depois voltava, vinha e depois voltava. As pessoas recebiam enchimentos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava na vida daquelas pessoas de forma permanente. O Espírito Santo não estava dentro de todas as pessoas do povo, da nação de Israel. O Espírito Santo só era derramado e algumas vezes sobre a vida de alguns juízes, de alguns reis, de alguns sacerdotes, dos profetas, irmãos, que teriam que ser usados ali da parte do Senhor. Mas a gente observamos dentro ainda do Antigo Testamento que havia uma promessa. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de promessa. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de aliança.
Infelizmente, hoje em dia, muitos irmãos estão esquecendo que Deus não é homem para que minta. E também Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria e não cumpriria. Pode passar os anos, pode passar as décadas, os séculos, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é aquela que continua de pé. Havia uma promessa lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, na onde que a palavra de Deus ela vai nos dizer: e há de ser que depois daqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão sonhos. E a gente vê, meus amados irmãos, o cumprimento dessa promessa, não na antiga aliança, mas na nova aliança. Essa promessa, essa profecia que foi dita pelo homem da parte de Deus, ela tem o seu cumprimento cabal, tanto no tempo quanto no espaço. Essa promessa também fora feita por João Batista. Nós sabemos que Deus ficara 400 anos sem falar com o povo, com a nação de Israel, por conta do seu pecado, por conta de sua apostasia, por conta de sua rebeldia. Frequentemente Deus levantava profeta para falar com o povo. Deus levantava profeta para chamar o povo para arrependimento, mas o povo tinha comichão nos ouvidos, não ouvia a palavra de Deus. O povo tinha o coração endurecido, não permitia que a palavra de Deus entrasse em seu coração. Teve um tempo, irmãos, que Deus ficou 400 anos sem levantar um profeta para falar com a nação de Israel. Esse período é conhecido como o período interbíblico, intertestamentário, o período do silêncio de Deus, que vai entre a antiga e a nova aliança, entre Malaquias e Mateus, irmãos. Aí de repente Deus volta a falar com o povo. Deus levanta João Batista, e dele havia uma profecia no Antigo Testamento. Acerca de João Batista, o Antigo Testamento dizia que ele seria o precursor do Messias, o precursor do Cristo, aquele que viria antes de Jesus, com a finalidade de lhe preparar o caminho. E é interessante, irmãos, a gente observar como que João Batista preparava o caminho para o Messias, para o Cristo, para Jesus. A Bíblia diz que João Batista, ele pregava o arrependimento no deserto da Judéia. A melhor forma, a melhor maneira de se preparar o caminho para o Senhor Jesus é se arrepender. É depositando a nossa fé no Senhor, se arrepender dos pecados, não voltar mais a praticar, deixar para trás, viver uma nova vida em Cristo. Era isso que João Batista fazia no deserto, e é isso que a Igreja de Deus tem que fazer nos nossos dias: pregar a verdade para as pessoas, o arrependimento, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que ressuscita, que dá vida. E dentro da mensagem de João Batista também havia a promessa do Espírito Santo. João Batista, irmãos, foi um grande homem de Deus, mas porque ele se considerava pequeno. Todo grande homem de Deus, ele se considera pequeno, ele se põe nessa posição de servo do Senhor. E João Batista diz que após ele viria um que ele não seria digno nem de desatar as sandálias de seus pés. Ele diz que em sua mão tem a pá, ele limpará a sua erva. Ele diz que ele batizava com água para o arrependimento, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. E quando Jesus, irmãos, morre e ressuscita, antes dele subir, ascender aos céus, ele diz para os discípulos que ficassem ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E os discípulos, irmãos, em obediência ao mandamento, à ordem do Senhor Jesus, eles estão ali em Jerusalém, não jogando conversa fora, batendo papo fiado, fofocando da vida do outro, mas o texto bíblico diz que ali eles se reuniram e estavam orando. Então é dentro desse contexto de oração, é dentro desse contexto de humilhação, é dentro desse contexto de buscar o reino, a presença, a face de Deus, que essa profecia de Joel, capítulo
capítulo 2, versículo 28, essa profecia de João Batista, essa profecia de Jesus, ela se cumpre. Amados e queridos irmãos, é importante salientar que foi naquele dia do Pentecoste que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida daqueles que ali estavam reunidos. O texto bíblico de Atos capítulo 2 vai dizer que soprou um vento forte, impetuoso, encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos, e o Espírito começou a dar para aquelas pessoas línguas repartidas como que de fogo, e a partir de então, irmão, a igreja começa a receber a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo não está sobre a vida de alguns juízes, de alguns reis, de alguns sacerdotes, de alguns profetas. O Espírito Santo, ele se faz presente na vida de todo aquele que aceita o Senhor Jesus, de todo aquele que se arrepende de seus pecados, irmãos. O próprio Jesus disse que ele subiria ao céu, mas enviaria outro Consolador. O Espírito que estava com os discípulos, Jesus disse que passaria a habitar dentro dos discípulos. Então esse, irmãos, é mais um motivo, dentro da Epístola dos Gálatas, que a gente também devemos ser gratos a Deus. Louvarmos a Deus, irmãos, pela nossa salvação. Por poder descansar em paz, por saber que nós estamos em paz com Deus, que nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação do pecado, mas sabemos que estamos incluídos dentro do plano salvífico e redentivo de Deus, graças a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecer a Deus, irmãos, por termos a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que através do Espírito Santo, o Pai e o Filho também habitam em nós. Olha o privilégio, irmãos, que a gente tem. Olha o quanto que nós somos honrados por Deus. Será que porventura nós merecemos essas bênçãos? Será que porventura nós, pobres pecadores, cheios de falhas, cheios de erros, cheios de defeitos, merecemos ter a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo dentro de nossas vidas? O quanto que nós temos que ser gratos a Deus por isso, amados irmãos. Às vezes nós nos esquecemos de agradecer. Pai, obrigado por mais um dia. Pai, obrigado pela tua presença, pela presença do Senhor Jesus na minha vida, pela presença do Espírito Santo de Deus, de ter a certeza, irmãos, da nossa salvação, de saber que Deus livre e guarde, nós saímos daqui e acontecer algo com a gente. Se a gente morrer, a gente não vai mais para o inferno, mas a gente vai partir, aleluia, ao encontro de Cristo. A morte, irmãos, para o cristão se torna uma bênção agora, não se torna mais uma maldição, porque a morte do cristão é o seu encontro com Cristo, porque a morte do cristão é sua ida para o paraíso. Louvado e agradecido seja Deus. E assim, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, que nós, queridos irmãos, sempre possamos ser gratos a Deus. Gratidão, irmãos, é o reconhecimento daquilo que nós recebemos, é o reconhecimento do bem que nós recebemos. Quando o marido recebe um presente de sua esposa, ele agradece: obrigado pelo presente, obrigado pelo que você tem feito por mim, obrigado por você ter se lembrado por mim, e quanto bem tem nos feito o Senhor. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados irmãos, o povo de Deus é o povo mais rico dessa terra. Às vezes pode faltar um dinheiro para pagar uma conta de luz, pode faltar um dinheiro para pagar uma conta de água, pode atrasar o aluguel, irmãos, mas o povo de Deus ainda continua sendo o povo mais rico dessa terra. E o caráter das bênçãos, irmãos, que nós recebemos da parte de Deus, não são meramente bênçãos materiais. Tudo aquilo que é material se desfaz com o passar do tempo. Tudo aquilo que é material se vai com o decorrer dos anos.
mas aquilo que é espiritual dura para todo sempre, se eleva a toda a eternidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora você faz parte do reino de Deus e é co-herdeiro com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você tem toda a felicidade por chamar o nosso Deus de Abba Pai. Glória a Deus, aleluia.